Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, eu lerei versos 12 ao final. Essa será a porção que nós iremos tanto ler quanto também pregar nesta noite. Então peço que todos acompanhem com uma devida atenção, com devido temor, como foi falado. Esta é a palavra do Senhor. Assim está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela vida, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, e que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nosso Deus, esta é a hora da proclamação da Tua palavra. Suplicamos graça, Pai. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por causa de um só, como acabamos de ler. Um só homem. Deus, homem. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso mediador, nosso Deus, nosso Senhor. Ó Deus, nós suplicamos em nome dele que o Senhor
Derrame mais do teu favor sobre nós, tua graça sobre nós. E não nos oculte, ó Deus, as verdades gloriosas e profundas que estão neste livro, neste texto. Que não apenas ouçamos a explicação delas, mas, ó Deus, que elas estejam sendo aplicadas adequadamente aos nossos corações. Como tu bem sabes que nós precisamos, ó Pai. Dá graça ao pregador para que o faça com fidelidade, com coragem diante do Senhor e com amor, compaixão para com cada um que está aqui. Em o nome de Jesus. Assim, um pecador falando a pecadores. Um vaso de barro falando a vasos de barro. O conteúdo glorioso do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, a tua palavra. Assim oramos em nome dele. Amém. Você acredita em maldição hereditária? A maldição hereditária é um ensino que vem há um bom tempo sendo divulgado no meio evangélico. O ensino de que se pais cometem certos pecados que suscitam, que despertam a ira de Deus, então Deus irá não somente fazer com que eles sejam punidos por causa disso, mas inclusive os seus filhos e os seus netos também receberão a punição por conta desses pecados. E eles precisam, esses seus descendentes, então, precisam de uma certa libertação dessa, dessa maldição, chamada maldição hereditária. Não, irmãos, esse não é um texto que é base para a maldição hereditária. Pelo contrário, não há texto algum nas Escrituras que embase e fundamente a maldição hereditária. A Escritura nos ensina que o filho não será punido pelos pecados do pai e nem mesmo ninguém outro será punido pelos pecados de outra pessoa. Cada um receberá a punição pelos seus pecados. Esse é o ensino bíblico. É bem verdade que também a Escritura nos ensina que os filhos copiam muitas vezes os pecados dos seus pais, aprendem, e nós sabemos como as crianças, elas têm a capacidade de copiar, não é verdade? E é por isso que, inclusive, na lei do Senhor, falando do terceiro mandamento, nos fala que o Senhor não tem por inocente o culpado. Fala-nos também na mesma lei que o Senhor punirá os pecados até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O fato, meus irmãos, é que por conta de copiar os pecados e abraçá-los, ao invés de rejeitá-los, quando os filhos fazem isso, então Deus também pune exatamente como ele puniu sobre os seus pais. Isso não é maldição hereditária, isso é justiça. E nós estamos então diante de um texto que, apesar de não nos ensinar de forma alguma a maldição hereditária, nos mostra que há uma maldição que é transmitida para cada bebê que é gerado. Isso não é injusto. Talvez pareça aos olhos ainda de muitos aqui nessa noite. Mas a Escritura nos ensina que nós herdamos a responsabilidade do pecado de Adão. Desde os seus filhos, Adão, até o dia de hoje, cada bebê que é gerado no ventre de sua mãe já traz consigo o pecado cometido. Não só o pecado, mas a responsabilidade de ter pecado. Quando simplesmente
Eva tomou do fruto e Adão consentiu nisso. Meus irmãos, esse é um texto que sim nos mostra a culpa do pecado. Mas como temos pregado em Romanos, esse não é um texto que ressalta a culpa do pecado. Temos aprendido em Romanos que Romanos é uma carta das mais, digamos assim, faladas no meio reformado. Mas, ironicamente, é uma carta das menos conhecidas no meio reformado. Conhecidas, eu digo, no sentido experimental, no sentido de vivê-la, no sentido até mesmo de entender o seu objetivo. Sim, nós temos visto que Paulo, ele fala da depravação total, com certeza. É um dos textos bíblicos mais claros sobre esse assunto. Nós temos visto que ele elege, sim, pessoas antes que elas sejam concebidas no ventre de sua mãe. Ele já separou aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Todas essas coisas são ensinadas nesta carta, porém, é muito certo que o objetivo de Paulo nesta carta é ressaltar a graça de Deus, o evangelho de Deus, no qual ele mostra a sua graça em salvar qualquer pecador, seja qual for a sua história até hoje. Isso é o foco maior de Romanos. E não é diferente nesse texto, meus irmãos. Apesar de ressaltar aqui a responsabilidade e a culpa do pecado desde Adão, esse texto está nos mostrando como há muito mais graça na vida pelo segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós iremos ver ao longo desse texto. Talvez você tenha percebido o contraste do início ao fim que o apóstolo Paulo está fazendo aqui entre Adão e o Senhor Jesus. Um só Adão, e depois ele fala de Jesus, e a todo tempo ele está fazendo esse contraste, para nos mostrar a graça muito mais abundante por meio de Jesus. Nós sabemos que Deus fez um pacto com a humanidade em Adão. Ele era, então, aquele que nos representava. Porém, então, uma vez que esse pacto foi quebrado, ele fez um segundo pacto. Um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Eles são os dois que representam. Os dois pactos. Na verdade, um está dentro do outro. Nós aprendemos isso também. Porque da mesma maneira que, se por um lado nós estamos no pacto da graça com Deus, por meio de Jesus Cristo, nesse pacto, a relação de Cristo com o Pai é uma relação do pacto das obras. Nós herdamos a graça porque Cristo cumpriu o pacto que Adão não cumpriu. E é por isso que eles estão a todo tempo sendo comparados aqui nesse texto. Portanto, em primeiro lugar, nós iremos ver aqui, meus irmãos, como a morte chegou ao homem. É isso que temos aqui no verso 12 e 13. Volte seus olhos para o verso 12. Diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão então desobedeceu a Deus, ele lhe mostrou o primeiro sinal de que o pecado havia entrado no mundo. Nós não sabemos o segundo, né? A hora, o minuto e o segundo que o pecado entrou no coração de Adão e de Eva. Não tem como saber isso. Da mesma maneira que não tem como sondar os corações de nenhum de nós aqui. Mas nós sabemos que eles pecaram quando eles pegaram do fruto. O fruto que Deus disse: não coma. Porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Deus foi muito claro nesta ordem. Mas eles desobedeceram ainda assim. Eles quiseram ser como Deus. Eles caíram no engodo do pecado, no engano do pecado e de Satanás. É o mesmo engano até hoje. É a mesma história que o pecado nos conta.
pintando diante de nós um cenário de felicidade e de prazer. E muitas vezes nós ainda caímos. E depois percebemos as consequências disso. Assim Adão caiu, pensando que ele se colocaria no lugar de Deus. Assim Eva também caiu. Eles quebraram, nós sabemos a história, a ordem do Senhor, e sofreram então as consequências. E uma vez que eles pecaram, entrando o pecado no mundo, como diz o texto, por um só homem, e nós sabemos esse homem é Adão, porque Gênesis nos conta. Uma vez que o pecado entrou no mundo, uma vez tendo pecado, Adão experimentou a realidade da fiel ameaça de Deus. Deus disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Deus é fiel em sua palavra. Eles não acreditaram que isso poderia acontecer. Eles pensaram que Deus seria tão misericordioso que deixaria de puni-los. Mas a misericórdia e a justiça não estão conflitando em Deus. Pelo contrário, uma exalta a outra. E então, eles experimentaram a amarga consequência do pecado, a morte. A morte vem junto com o pecado. Paulo irá dizer depois que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, uma vez tendo pecado, é isso que diz o texto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a Adão, ele ainda não era o ser mortal. Ele era, de fato, o único, juntamente com sua esposa, os únicos que poderiam não morrer. Obviamente, tudo já estava decretado. Cristo teria de vir. Mas o fato é, olhando pelo prisma da responsabilidade deles, que de fato eles não poderiam morrer. Eles poderiam não morrer. Mas eles pecaram, veio a morte. E é isso que o texto está nos dizendo. Mas uma vez, meus irmãos, que Adão era como um cabeça federal, assim chamamos na teologia, um representante da humanidade, não apenas o pecado entra em sua vida. O pecado para Adão não é apenas uma experiência pessoal, juntamente com sua esposa. Isso por si só já era uma desgraça terrível. O homem criado em paz, em amor e alegria, aquele homem que viu o mundo, aquele homem que colocou os olhos no mundo sem pecado. Nenhum de nós teve essa experiência. Adão e Eva tiveram. Aquele que colocou os olhos no mundo que ainda não tinha sido quebrado pelo pecado, estava acabado por conta do pecado. Isso por si só já seria terrível. O primeiro homem, aquele que tinha contato direto com Deus, quando Deus ia visitá-lo, quando foi visitá-lo, ele estragou tudo. Ele teve a audácia e a soberba de pecar contra Deus. Isso já é por si só lamentável. Mas a história é muito pior e nós sabemos disso. Você é representante de toda a humanidade, de toda a raça humana. Não há mais de uma raça, há apenas uma raça, a raça humana. Aquele que era então representante de toda a raça humana não apenas tem a experiência pessoal de ter pecado, não apenas tem a experiência pessoal de agora ser mortal, mas o pecado passa agora para todos aqueles que viriam ser gerados de forma ordinária através da mulher. As suas atitudes influenciam diretamente agora cada ente humano que vai nascer.
Sabemos, irmãos, o que é ter o erro dos que nos representam sendo lançados em nossa conta. Nós olhamos isso em diversas ocasiões na humanidade. Nós vemos isso no futebol, por exemplo. Antigamente isso era mais latente no futebol, né? Hoje a seleção brasileira já nem dá vontade de assistir. Mas antes, no tempo de homens como Roberto Carlos, como Rivaldo e outros, toda a nação estava parada em frente à televisão, acompanhando. E quando então aqueles homens chutavam a bola e a bola entrava, éramos nós chutando e fazendo o gol. Nós não estávamos ali, não viajávamos para essas nações, não sabíamos sequer o que é estar experimentando o clima daquele outro lugar onde eles estavam jogando, mas o fato é que, por eles estarem nos representando ali, nós estávamos ali, nós somos a seleção brasileira, então quando eles fazem gol, nós fazemos o gol. Isso é muito palpável no futebol. O ensino da representação é muito claro nessa hora. É tão claro que há pessoas, inclusive, que brigam, não é? Brigam por conta disso. Isso é óbvio no futebol. Isso é claro também na política. Quando vai daqui o nosso presidente, quer concordemos ou não com aquilo que ele faz, o fato é que ele nos representa em outras nações. Quando ele abre a boca, quer seja lá o que ele possa dizer, com a inteligência que ele possa ter, nós estamos ali representados nele. Irmãos, isso não é coisa que nós podemos escolher. Aliás, escolhemos na hora da eleição, na verdade. E como escolhemos mal. Mas o fato é que, pela providência de Deus, ali está o nosso representante. Ali está o nosso representante. Isso é muito claro com relação aos patrões. Com relação aos políticos, há muita clareza. Porque quando eles assinam documentos, quando eles enxergam a certas coisas, quando eles aplicam a sua forma de ver a vida em documentos e legislações, isso vem sobre nós. Quer nós concordemos com eles ou não, isso vem sobre nós. Eles nos representam. Quando os nossos patrões, que também nos representam, tomam certas atitudes, quer nós concordemos ou não, isso também vem sobre nós. Se eles se reúnem com outras empresas para fazer negócios, e então assinam acordos, pode ser que essas consequências, boas ou ruins, venham a depender daquilo que for acordado. Ali nós também vemos a representação. Se filhos que temos, menores de idade, cometerem crimes, não são eles que irão pagar por isso perante a lei, são os pais. Ora, mas não foi o pai que pegou a arma e atirou. Não foi o pai que pegou a faca e fez algum mal contra o outro, de fato não foi. Mas o pai é responsável por ele. Veja como nós não temos dificuldade com essa ideia da representação em todos esses exemplos que damos. Mas por que o homem tem dificuldade quando se diz que ele é representado por Adão? Talvez por causa da consequência terrível, não é? De tudo que aconteceu sobre nós. Mas não tem jeito, irmãos. Isso é uma realidade. É isso que está sendo dito aqui no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja como Paulo está nos ensinando. Essa ligação com Adão não é apenas formal, ela não é, digamos assim, distante.
ela é tal que é como de fato como se nós estivéssemos ali, pegando do fruto e comendo. E o texto diz: por que que a morte passou a todos os homens? Porque todos? Porque só Adão pecou? Olhe para o texto. Porque todos pecaram. Pastor, não existia, pastor. Como é que eu pequei? É o que está sendo dito. Todos pecaram. Nós dizemos, se fosse eu faria diferente. Adão foi muito frouxo, deixando sua mulher fazer o que foi. Eva foi muito rebelde, desobedecendo seu marido, sendo ali, desobedecendo a Deus. Irmãos, não faríamos diferente. E sabe por que não faríamos? Porque todos os dias nós fazemos igual ou pior a Adão e Eva. Mesmo tendo inclusive vindo o Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo a revelação da Escritura, coisas que Adão e Eva não tinham. Mesmo vivendo no ano 2025, quando muitas coisas já aconteceram, nós ainda fazemos o que fazemos. Nós não faremos diferente, nós somos filhos de Adão. Não faremos diferença. Por isso está muito certo, de fato, o texto quando diz que todos nós pecamos. Nós não nascemos, irmãos, nós não somos, então, pecadores, porque nós pecamos. Falando dos pecados atuais. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Talvez você não tenha entendido nada do que eu falei aqui agora. Mas eu vou falar de forma bem pausada. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, falando dos pecados de agora. Nós não somos pecadores porque eu não trato bem a minha esposa, ou porque a esposa então não respeita o seu marido, ou porque os filhos não obedecem os seus pais. Não é por isso apenas que somos pecadores. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, nós não nascemos sem pecado e sem culpa, e então passamos a ser pecadores por conta dos nossos pecados. Não são anjinhos que estão nascendo sem pecado. Já nas primeiras semanas, são pecadores, nos ventres de suas mães. E então, tendo herdado esse pecado em Adão, é por isso que nós pecamos. Tendo pecado em Adão, é por isso que nós pecamos. É por isso que nós pecamos. Não é isso que está nos lábios do salmista Davi, naquela situação terrível em que ele contempla o seu pecado, tendo pecado adulterado com Batseba e tendo mandado Urias para a frente de batalha. Ele diz no Salmo 51, no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A concepção é quando então a vida. Vivemos dias em que estão se ressignificando as coisas, não é? A gente vai no estacionamento e ali a vaga não é mais para uma grávida, mas é para, eu esqueci agora o termo que eles colocam. Não é para pet. Mas pode observar, você vai lembrar do que eu estou falando. Quando você for no estacionamento agora e procurar uma vaga que deveria estar escrito lá para gestante. Se tiver alguma coisa escrito lá, não estará mais para gestante. Será para aqueles que têm alguma coisa como pré-vida. É assim que os bebês são tratados. Pré-vida, ou seja, não são vivos. Não é essa a mentalidade de Davi. Ele diz, quando a minha mãe se engravidou de mim, quando ela me concebeu em pecado. Eu já era um pecador. Ainda quando as mulheres não podem nem descobrir que estão grávidas, mas ali já há vida, ali já há um pecador. Ali já há um pecador.
O texto nos diz, meus irmãos, que não só o pecado entrou na humanidade, mas veja no verso 12 ainda, que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no cosmos, o pecado entrou na criação. E nós vemos como de fato, como vai dizer Paulo depois, que a criação geme. O pecado afetou toda a criação. Nós não somos a única criação de Deus. O pecado afetou os astros, o pecado afetou os animais terrestres, ele afetou as aves, ele afetou os marinhos, ele afetou os climas, o pecado afetou tudo. É isso que está escrito quando diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E é por isso que tem muitas coisas quebradas. Na verdade, tudo está quebrado nesse mundo. E as pessoas pensam que podem consertar pela educação ou pela boa política. Tudo está quebrado por causa do pecado. Ou seja, consertando a educação e a política, ainda continuará quebrado. Foi porque o pecado entrou no mundo, então veio a morte. É por isso que as coisas são quebradas. E Paulo, então, antes de prosseguir no seu pensamento, nos mostrando aqui como é que a morte chegou ao homem, ele abre um parêntese. É estranho isso na sua escrita, né? Mas a nossa mente, pelo menos a minha, né, que tenta dividir bem cada sermão, irmãos. É um esforço para dividir os textos em pontos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Por conta da sabedoria diversa que Deus deu aos escritores bíblicos. E aqui é uma parte que não funciona muito bem essa lógica. Muitos não têm dificuldade de dividir esse texto. Porque Paulo abre um parêntese para resolver um caso de consciência, mas nisso temos a sabedoria bondosa de Deus. Veja, olha para o verso 13, ele diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por que Paulo fala isso? Parece estranho. Parece que ele está dizendo, inclusive, quando ele diz até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, parece que Deus então não está nem aí para o pecado até que venha a lei no Monte Sinai. Será se de fato é isso? É evidente que não. Mas Paulo está muito ciente a quem será lida a sua carta lá na cidade de Roma. Naquela igreja em Roma haveriam judeus que, quando essa carta fosse lida, iriam certamente dizer: opa, todos pecaram? Ok, então todos pecaram e todos então receberam a morte por conta disso. Ora, então Paulo está falando do Monte Sinai em diante. A morte então reinou do Monte Sinai em diante. Por que eles pensam isso? Porque a ideia, irmãos, é que uma vez que Deus traz a lei, fica evidente ainda mais o pecado do homem. E Paulo irá falar isso no final dessa sessão. E de fato não havia lei escrita até que vem Deus se revela a Moisés no Monte Sinai. De fato não havia. Paulo não está negando aquilo que mas Paulo não está negando aquilo que ele falou em versículos anteriores, quando ele diz que a norma da lei está gravada no coração dos homens. Mas eu vou lhe dar alguns exemplos que esclarecem aquilo que Paulo está falando aqui. Quando pense num acidente, imagine uma sociedade, uma cidade que não tem leis para limite de velocidade. E o homem, então, atropela uma pessoa porque ele estava em alta velocidade. Se não há lei acerca de limite de velocidade, esse homem pode ser condenado porque ele estava acima da velocidade máxima? Não, porque essa lei não existe. Mas ele pode ser condenado? Sim, porque já está pressuposto que a vida deve ser guardada,
que ele não pode tirar a vida do outro, a menos que sejam ministros de Deus, aqueles que têm o poder para então aplicar a espada, como Paulo fala em Romanos 13. Então veja, ele pode sim ser condenado, mas ninguém irá se levantar e dizer ele estava acima da velocidade permitida, porque não havia essa lei. E é algo assim, desse jeito que está sendo dito aqui. Paulo diz: até o regime da lei havia pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que quando não há lei, uma lei específica com relação àquela atitude, o nosso coração enganoso nos leva a pecar ainda mais. É ou não é? A criança sabe que ela não pode quebrar as coisas dentro de casa. Mas se o pai não disser: "Não pegue esse controle e jogue no chão", ela vai pegar o controle e depois ela vai olhar para a cara do pai e da mãe como se ela: "O que aconteceu? Por que eu estou sendo repreendido?" Como se ela não soubesse o que está acontecendo. Nós somos pecadores. Então, quando não há leis específicas dizendo não faça isso, como vem de fato no Sinai, dizendo não matarás, não adulterarás, nós então nos sentimos livres para fazer aquilo, mesmo tendo a norma da lei gravada em nosso coração. É isso que Paulo está tratando aqui. Veja, ainda no verso 13, ele não diz que não há pecado, mas ele diz: até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia pecado no mundo. Mas ele diz: mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E de fato, irmãos, quando não há leis específicas para proibir aquelas atitudes, o pecado, digamos assim, ele é mais atenuado. Quando já quando há leis específicas proibindo aquelas atitudes, o pecado ele então, ele tem agravantes. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É disso que ele está falando. Meus irmãos, mesmo nessa forma meio estranha para nós, de Paulo escrever, isso nos ensina um princípio maravilhoso. Paulo está aqui dizendo essas palavras. Ele se vê no dever de parar, e ele vai fazer isso até o verso 17, e fazer essa divagação, e fazer essas explicações, porque ele está preocupado com aqueles que irão ouvir a leitura da Escritura. E aqui nós aprendemos como ler a Bíblia. Como você lê a Bíblia? Você apenas lê, né? Nós temos aqueles planos de leitura, né? Então você apenas lê porque você tem que ticar aquele quadradinho ali, ou você apenas tem que acalentar a sua consciência de que você leu a Bíblia hoje, e você lê de forma sem mesmo fazer perguntas ao texto, sem interagir com o texto. Veja, porque Paulo está trazendo essas palavras, porque ele está imaginando que não só aqueles que irão ouvir a leitura da Escritura ali, mas nós, aqueles que viriam ouvir depois, iriam ler o texto e fazer perguntas ao texto. Como você lê a Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, interagindo, porque de fato, interagindo com ela como se alguém estivesse falando conosco. E de fato alguém está. E esse alguém é Deus. Quando nós lemos a Bíblia, alguém está falando. Quando nós falamos com uma pessoa e ela não dá atenção àquilo que nós falamos, quando nós falamos com uma pessoa e nós percebemos que ela não está acompanhando o nosso raciocínio, nós fazemos todo um esforço para construir um imaginário e simplesmente você percebe que aquela pessoa não está acompanhando, você fica frustrado e você não quer falar mais. Mas muitas vezes nós fazemos o mesmo com Deus. Nós lemos desprezando a profundidade das suas palavras. Que precioso ensino nós estamos vendo aqui. Veja, Paulo então responde nesses versos 12 e 13, como é que então a morte entrou no mundo.
Mas ele passa agora, em segundo lugar, a mostrar o impacto da retribuição da justificação. Esse impacto da retribuição da justificação é muito maior do que o da condenação. O impacto da condenação foi a morte que passou a toda a humanidade e a perdição eterna. Mas qual é o impacto da justificação sobre aqueles que creem? É isso que Paulo está tratando agora, nos versos 14 em diante. Verso 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo então está nos mostrando aqui o impacto, ele está comparando justificação e condenação. Então, se alguém não recebe o ensino do pecado original, meus irmãos, significa então que essa pessoa, ela não entendeu o evangelho. Se alguém não entende que em Adão estava sendo representado e que traz consigo o pecado original, essa pessoa não pode receber o evangelho. E não sou eu que estou dizendo isso apenas. Mas veja, o verso 14 diz: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão era o representante federal da humanidade ali. Ele pecou, a morte entrou, passou a ele, nós pecamos e a morte passou a nós. Mas ele ali era um representante daquele que viria, e nós sabemos é Jesus Cristo. E agora Paulo começa a comparar um com o outro. Adão era alguém que estava apontando para um homem que viria a representar um povo. Isso nos ensina, meus irmãos, que se alguém aqui não crê no pecado original que herdamos de Adão, não só o pecado, mas a culpa, não há como crer que nós também herdamos de Cristo a vida eterna. Não há como crer e receber o Evangelho. Porque também não fomos nós que obedecemos toda a lei, pisando no Oriente Médio. Porque também não fomos nós que morremos na cruz. Não fomos nós. Mas quando ali estava Jesus, era como se nós estivéssemos ali, nele representados. E é tão somente por isso que alguém pode ser salvo. Você entende a necessidade, a importância não só de crer, mas aceitar no coração que de fato em Adão nós pecamos e que em Adão estávamos representados? Se alguém não entende isso, não entende o Evangelho. Não há como unir as duas coisas. E Paulo então nos mostra então que se o homem ofende a Deus, ele diz: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça que Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se o homem ofende a Deus, veja, Deus retribui com um presente. Irmãos, a graça nesse texto. Olhe para o verso 5, verso 15. Preste atenção nisso. Todavia, não é assim o dom, o presente gratuito como a ofensa. Nós ofendemos a Deus. Nós, como um ratinho pequeno, nos elevamos para enfrentar um gigante, que é Deus. E nós dissemos palavras terríveis. Nós dissemos que você morra.
para que eu viva a minha vontade. Nós nos erguemos contra ele. E o que ele faz de volta? Ele nos dá um presente, um dom, a graça. É isso que está no texto. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Deus nos ensina, irmãos, a retribuir o mal com o bem no Evangelho. Como você retribui o mal que você recebe? Retribuir o mal com o bem é um sinal de que nós enxergamos que Deus retribuiu o nosso mal com o bem, com a salvação. Como você retribui e reage quando alguém lhe trata mal, alguém te insulta, alguém é injusto contigo? Muitas vezes nós damos livre curso à ira pecaminosa, não é verdade? Mas quando nós ofendemos a Deus, o que Deus fez conosco? Ele nos deu um presente. Ele nos deu um dom. Isso não mostra que Deus está sendo injusto. Ele está passando a mão pela cabeça do pecador. Não é isso. Isso mostra a bondade. É disso que Paulo está falando. Então, não é assim o dom, o presente, a graça como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, esses muitos é toda a humanidade. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós ofendemos a Ele, mas Ele então nos dá a sua graça, não por causa de Adão, que pecou, mas por causa do segundo Adão, esse homem, que também é Deus, chamado Jesus Cristo. É tão somente por Ele que recebemos a graça. Não é por aquilo que nós fazemos e podemos atraí-lo, mas é tão somente por causa do que Ele fez. Ele continua no verso 16, diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Mais uma vez, ele está comparando a retribuição por causa da condenação e a retribuição por causa o que o homem recebe porque ele pecou contra Deus e o que o homem recebe porque ele creu naquilo que Jesus Cristo fez por ele. Quando nós ofendemos a Deus, o que recebemos? A perdição eterna. A morte, não foi isso que Deus prometeu? E essa morte é tripla. Ela é física, ela é espiritual, que é o afastamento de Deus, e ela é eterna. Ela é eterna. É a perdição eterna, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Lá serão lançados aqueles que desprezam essa mensagem maravilhosa do Evangelho. A morte é a retribuição por ter pecado contra Deus. Mas qual é a retribuição por crer na justificação? Paulo fala no verso 16. No caso em que somente um pecou, foi uma ofensa. Mas a graça transcorre, meus irmãos, depois que nós ofendemos a Deus muitas e muitas vezes. Deus esperou, depois que ele inclusive recebeu todas as nossas ofensas, não só a primeira em Adão, mas inclusive aquelas que ainda cometeremos. Ele nos justificou em Cristo. Ele derramou a graça sobre nós. É disso que nós estamos falando. Ele mostra como há muito mais retribuição naquele que crê que Cristo morreu em seu lugar, do que aquele que continua ainda tentando viver pelas suas próprias obras. Ele segue no verso número 17 e diz: se pela ofensa de um
de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Mais uma vez ele mostra aqui agora a morte, falando dessa retribuição. Para aqueles que ofenderam a Deus, reina a morte. Mas para aqueles que creram em Cristo, eles reinam. Há um trocadilho aqui. Talvez o óbvio fosse dizer: reinou a morte, agora reina a vida. Mas há muito mais graça no Evangelho. De forma que Paulo então nos diz: antes reinou a morte, agora nós é que reinamos em vida. É isso que diz no verso número 17: reinarão em vida, e nós reinamos com Cristo já nesses 1000 anos, como nos ensina Apocalipse 20. Nós já reinamos em vida, vida que nunca mais será tirada de nós. Nós estávamos debaixo da morte, mas agora, uma vez que Ele nos salvou, a vida está em nós e reinamos. Nós éramos desgraçados, fracos, miseráveis. Nada poderíamos fazer pela nossa própria salvação. Mas daí, irmãos, nós passamos a ser príncipes, reinando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em vida. Irmãos, como isso é maravilhoso! Nós vivemos muitas coisas na vida que nos fazem nos sentir mal. Enfermidades vêm, situações financeiras, problemas na família, às vezes burocracias com relação a pessoas que falecem, que inclusive trazem problemas de família e tantas outras coisas. Isso muitas vezes nos faz nos sentir como um nada. De fato, em nós mesmos nós somos. Mas o Evangelho está nos mostrando quem somos em Cristo. Nós somos príncipes com Ele. E não há nenhuma situação nessa vida que possa mudar isso. Nós reinamos com o Rei dos Reis em vida. Porque o pecado não pode mais nos afastar absolutamente dele. Como Paulo está louvando e exaltando aqui a vida em Cristo, contrastando, sim, de fato, a morte por causa do pecado, por causa daquela ofensa em Adão, mas muito mais graça em Cristo para aquele que crê nele. Um só. Não Maria, não Pedro, não Paulo, não João, mas um só, diz o texto: Jesus Cristo. E verso 18, então, ele continua dizendo: pois assim como por uma ofensa, uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Mais uma vez, Paulo está ressaltando a todo tempo o contraste entre a condenação por causa da ofensa e a graça por causa da justificação. Ele finaliza, irmãos, nos versos 19 a 21, nos mostrando aqui como a lei vem ressaltar a ofensa, mas a graça ela sai muito mais do que a ofensa. Verso 19 ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo nos mostrou como a morte chegou ao mundo, em primeiro lugar. Depois ele nos mostra como é muito maior a retribuição daquele que crê na justificação em Cristo do que aquele que pecou contra Deus na ofensa e recebe a condenação. E agora ele nos mostra como a lei vem ressaltar a ofensa. Sim, a lei é para ressaltar a ofensa. Mas além da ofensa, vem a graça do Senhor.
E ele diz então no verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Quem é esse um só? É Jesus Cristo. Paulo já tem dito: muitos se tornarão justos. Paulo já tem demonstrado essa maravilhosa doutrina da justificação. Como é herdar o trabalho daquele que trabalhou em nosso lugar? Cristo trabalhou em nosso lugar. E então nós herdamos a vida eterna. Nós somos declarados justos por causa daquilo que ele fez. Por causa daquilo que ele fez. Por causa da obediência dele. Ele segue dizendo no verso 20: sobreveio a lei, então, para que avultasse, para que ressaltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, a lei de Deus de fato é para mostrar como nós somos pecadores. E como nós precisamos dela até hoje. O homem precisa saber. Ele não é o ponto fraco de Deus. Ele não é o centro de Deus. Como alguns dizem por aí. Ele é um pecador. E se ele não se arrepender, diz o texto que Deus já armou o arco e ele está afiando a sua espada. O homem foi criado para Deus, agora ele se voltou contra Deus. A lei mostra como ele é pecador. A lei é um exame de raio-x da alma, mostrando todos os traços dos pecados do homem. A lei mostra: você está em desobediência contra Deus. Você é terrível. Aí o pecador diz: sim, eu sei, eu tenho meus pecados, mas a lei diz: não, você não entendeu. Você é dos pés à cabeça, perdido. Não há coisa alguma boa em você, não há bem algum, não há nenhum justo sequer. Paulo já demonstrou isso no capítulo 3. A lei, então, diz Paulo aqui no verso 20, sobreveio para que avultasse, para que ressaltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a lei veio para ressaltar o pecado e para nos dizer quem nós somos em nossos pecados, ela também veio. Aliás, a graça veio e superabunda, nos mostrando como, apesar dos nossos pecados, Cristo cumpriu não apenas a pena em nosso lugar, mas ele comprou a vida eterna para nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você esteja aqui hoje e tenha uma vida terrível. E você talvez pense que não há salvação para você por conta dos seus pecados. E é por isso que, inclusive, você fica tentando dar um jeito na sua vida. E tentando, e tentando, e tentando. E você nunca vai conseguir. O texto nos mostra que sim, você é um pecador, você é uma pecadora. Mas a graça que superabunda em Cristo para nos perdoar e nos fazer andar em santidade. A graça a favor, a bondade, para que Deus abrace um pecador, porque ele não abraçou o seu filho na cruz, mas ele o tratou como nós deveríamos ser tratados. E é exatamente por isso que onde o pecado abundou, a graça superabunda. Todos os casos de consciência que temos em nossas mentes, meus irmãos, devem ser levados para o arrependimento, sim. Mas uma vez que nos arrependemos e cremos que Cristo é o nosso Salvador, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais por que pensar que Deus irá
está nos esperando na próxima esquina da vida para nos destruir. Porque ele já derramou a sua ira sobre o seu filho, onde abundou um pecado, superabundou a graça. Agora Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele nos coloca no colo, como Pai exatamente. Sempre procura a vida do seu filho, o seu cuidado. Ele sempre cuidará de nós. E isso tem um objetivo. Para que a graça superabundou? Paulo termina dizendo no verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um motivo para que a graça superabunde. É para que então ela reine pela justiça. Agora então o pecador irá buscar viver de forma reta, e isso mostrará a graça superabundante em sua vida. Meus irmãos, como esse texto, ele nos mostra como a morte entrou na humanidade. Ele nos mostra como é, sim, justa a retribuição pela ofensa. A condenação é justa, mas muito maior é a graça recebida por causa da justificação, a retribuição pelas obras de Cristo. E esse texto acabamos de ver, nos mostra como a lei, apesar de ela vir para ressaltar os nossos pecados, onde abundou o pecado, a graça superabunda. A lei, ela ressalta o nosso pecado, mas ela nos leva, exatamente, ela deve nos levar, exatamente para entender que nós precisamos de outro. Então nós voltamos para a lei, agora, para viver de forma reta e justa. E ela agora não irá apenas mostrar o nosso pecado, ela também irá nos fazer amar mais a Deus, o Senhor da lei. Ela irá também nos consertar cada vez mais. E assim será até o retorno do Senhor Jesus. Que esse texto, irmãos, nos leve a exaltar a salvação em Cristo. Que esse texto nos leve a confiar na salvação em Cristo, a descansar nessa maravilhosa salvação. E que esse texto leve a você, que está aqui hoje nessa noite, sem Cristo Jesus, a confiar plenamente nele, para que você seja salvo. Que Deus então nos abençoe. Amém.